Existem mecanismos neurológicos no cérebro feminino que são praticamente irresistíveis, independentemente de quão racional uma mulher tente ser. Às vezes, evitar declarar diretamente "eu gosto de você" pode, paradoxalmente, intensificar o interesse dela por você. Se sua vida amorosa não está prosperando no momento, talvez não seja por falta de esforço ou sinceridade. Pode ser simplesmente porque você está adotando uma abordagem que não se alinha com o funcionamento neurológico feminino. Por exemplo, você tem sido gentil, atencioso e carinhoso com ela. Contudo, de repente, as reações dela começam a esfriar e antes que você perceba, uma distância se estabelece entre vocês. O que está acontecendo? A resposta pode não estar na personalidade dela, mas na arquitetura do cérebro humano. Experimentamos prazer e excitação quando encontramos elementos desconhecidos ou imprevisíveis. Sentimentos românticos são desencadeados apenas quando o cérebro recebe um tipo específico de estímulo. Em outras palavras, até mesmo uma frase bem intencionada como "eu te amo" pode às vezes ter o efeito contrário. É por isso que apenas ser sincero, gentil e confiável pode começar a parecer insuficiente para ela em determinado momento. Então, o que você deve fazer? Precisa ativar os gatilhos que o cérebro feminino não consegue resistir. Se você souber onde estão esses gatilhos e os acionar no momento certo, as emoções dela começarão a se mover. Esta abordagem apela diretamente aos instintos dela. Mesmo que ela saiba o que está acontecendo, seus sentimentos ainda se inclinarão em sua direção. Hoje vamos discutir os 3 gatilhos de prazer que o cérebro feminino não consegue resistir. Como você geralmente responde aos problemas de uma mulher? Aguenta firme, não se preocupe com isso. Essas são frases gentis e a intenção é boa, mas há mais complexidade envolvida. Você pode ter ouvido o conselho: não ofereça soluções para mulheres, apenas demonstre empatia, apenas concorde com ela, como dizer "ah, entendo". Isso deve ter sido difícil. Frequentemente, se diz que você deve começar com empatia assim, mas na verdade, apenas acenar e mostrar empatia não é suficiente para realmente acionar o gatilho emocional, porque o que realmente toca o coração não é mera compreensão, é tradução. Então, o que significa tradução neste contexto? Significa colocar em palavras as emoções dentro dela que ela mesma não conseguiu expressar. Por exemplo, imagine que ela murmura: "Estou apenas cansada". Primeiro, você demonstra empatia. "Sim, isso parece pesado. Aceite com sinceridade". Então, faça uma pausa e diga algo como: "Talvez você tenha passado o dia inteiro lendo o ambiente e se ajustando aos outros". Veja, isso não é apenas simpatia ou encorajamento. Você está identificando e verbalizando os sentimentos que ela queria expressar, mas não conseguia encontrar as palavras. Naquele momento, ela se sente profundamente compreendida. Vamos tentar outro exemplo. Ela diz: "Meu chefe disse algo que realmente me irritou". Comece com empatia emocional. "Isso parece realmente frustrante". Então, adicione gentilmente: "Talvez tenha parecido que ninguém está notando o quanto você está se esforçando". Naquele momento, a raiva ou tristeza não processada dentro dela subitamente toma forma. Aquela sensação de "você acertou em cheio". Essa é a verdadeira fonte do prazer emocional. Isso não é sobre fazer suposições ou tirar conclusões precipitadas. É sobre delicadamente dar forma e linguagem às suas emoções não expressas. Tradução não é apenas ecoar os sentimentos dela, é o ato de dar forma ao que ainda está vago. Em outras palavras, tradução é quando você ilumina os sentimentos não expressos e indefinidos dentro dela, antes mesmo que ela esteja consciente deles. Quando alguém coloca em palavras uma emoção que você nem havia notado em si mesmo, é quando as pessoas se sentem profundamente compreendidas
e verdadeiramente seguras, uma maneira é prestar atenção à emoção primária por trás das palavras dela. Emoções primárias não são as reações superficiais, mas os sentimentos mais profundos por baixo. Por exemplo, se ela parece irritada ou com raiva, pode na verdade ser porque se sente ferida ou solitária. Se ela parece abatida ou deprimida, pode ser resultado de decepção. Talvez ela tivesse expectativas que não foram atendidas. Na vida diária, frequentemente envolvemos inconscientemente nossos verdadeiros sentimentos em camada. Mas quando alguém consegue ver além disso e identificar a emoção por baixo, nos sentimos verdadeiramente compreendidos. Você consegue acreditar que quanto mais você a elogia com "você é tão linda", mais ela pode se distanciar emocionalmente. Elogios devem fazer as pessoas felizes, mas na realidade, elogiar demais pode causar distância emocional. Por quê? Porque o cérebro humano rapidamente se dessensibiliza à estimulação repetitiva. Palavras que uma vez fizeram seu coração acelerar começarão a soar vazias se forem ditas repetidamente. É como comprar um perfume novo. No início, o aroma eleva mas depois de um tempo, você para de notá-lo, mesmo que seu cérebro simplesmente decide que já conhece e para de reagir. No romance, a validação deve ser tratada com cuidado. A psicologia nos diz que a dopamina, o químico responsável pelo prazer e motivação, é liberada de forma mais poderosa quando algo é inesperado. Em outras palavras, quando ela não sabe quando será elogiada, quando não sabe em que momento será validada, essa imprevisibilidade é exatamente o que desencadeia uma reação forte no cérebro. Em termos práticos, é melhor expressar apenas cerca de 30% do que você sente. Deixe os 70% restantes não expressos, simplesmente mantidos silenciosamente dentro de você. Esse silêncio dá peso às suas palavras. Por exemplo, quando ela corta o cabelo. Claro, notar imediatamente e dizer "fica ótimo em você" é um gesto adorável, mas se você faz isso toda vez, o peso dessas palavras lentamente começa a desvanecer. Então, em vez disso, tente não dizer nada no próprio dia e alguns dias depois, mencione casualmente e sinceramente: esse novo corte de cabelo te dá uma vibe totalmente diferente. Fica muito bem em você. Esse comentário carrega uma sensação de "eu notei, estive guardando isso", e aterrissa com uma ressonância emocional especial, algo mais profundo que apenas bajulação. Homens que revelam tudo muito rapidamente, frequentemente, se tornam entediantes. Este é um fenômeno muito comum em relacionamentos. Ele é sincero, honesto e diz tudo abertamente, sem esconder nada. Ainda assim, de alguma forma, silenciosamente e gradualmente, os sentimentos dela começam a se afastar. Quando uma mulher sente que sabe tudo sobre um homem, ela pode se sentir segura, sim, mas ao mesmo tempo, ela perde a curiosidade. Seu engajamento emocional para. Os humanos são atraídos pelo inesperado. Um mundo previsível oferece conforto, mas excitação e anseio não crescem da previsibilidade. Em psicologia, isso é chamado de efeito Zeigarnik. Um quebra-cabeça inacabado, uma melodia que é cortada, um mangá que termina em suspense. Eles ficam em nossas mentes precisamente porque estão incompletos. Se você conseguir fazê-la pensar, "eu só quero entender o que está acontecendo na mente dele um pouco mais", então o cérebro dela não conseguirá se desapegar de você. A chave está em controlar o fluxo de informações. Você não precisa esconder tudo, mas é importante equilibrar o que você diz e o que deixa não dito. Aproximadamente 70% deve ser compartilhado, mas os 30% restantes devem ser deixados ambíguos, em aberto ou misteriosos. Por exemplo, se ela perguntar "o que você fez hoje?", em vez de explicar cada detalhe, diga "muita coisa aconteceu hoje, até algo meio engraçado, mas vou te contar
quando nos virmos. Esse tipo de resposta fica na mente dela porque parece que a história vai continuar. Esses 3 gatilhos de prazer não são truques ou manipulação. Eles vêm de olhar profundamente para dentro de si mesmo e tratar a outra pessoa com verdadeiro respeito. Tente incorporar lentamente esses 3 gatilhos em quem você é. 1. Traduza as emoções dela, não apenas as compreenda. Deixe 70% não expresso. Deixe sua validação respirar. 3. Deixe-a quase te entender, mas nunca completamente. A força às vezes não está no que você diz, mas no seu silêncio. Dentro desse silêncio está o gatilho que toca os instintos femininos.